A graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus, irmãos. Continuando a nosso estudo do Sermão do Monte, hoje vamos estar em Mateus 6, versículo 16 ao 18. Vamos estar falando sobre o jejum, certo? Então a gente iniciou esse capítulo 6 falando sobre a prática da justiça, né? Depois como se dá esmolas, também o nosso dever em orar e a oração do Pai Nosso, foi nos explicado como devemos orar, e hoje chegamos agora ao jejum. Então vamos ler a nossa passagem. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de desaparecer de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Irmão, nesse estudo de hoje, eu não vou me deter à questão dos hipócritas, porque a gente fez menção a isso aqui na questão da oração e também na questão do dar esmolas. Também essa questão de ser visto pelos homens, atrás de receber recompensa desses, e também a questão de fazer em secreto, também foi um princípio que a gente viu na questão da oração. Então, se os irmãos não viram os vídeos, eu convido os irmãos a ver o vídeo sobre oração e também a questão de dar esmolas. Sobre jejuar, eu vou trazer para o irmão alguns textos no Velho Testamento e no Novo Testamento, para que a gente veja situações que o povo buscou, recorreu ao jejum e alcançou graça da parte de Deus em suas petições, diante de humilhar-se, jejuar e orar verdadeiramente diante do Senhor. Então, assim, um primeiro ponto existia um jejum obrigatório, que era o dia da expiação, que acontecia no segundo semestre do ano judeu. Então, assim, o dia da expiação dos pecados era um dia onde todo Israel deveria jejuar. E esse jejum era não comer nada, se abster de todo tipo de alimento. Então, o povo usava do recurso do jejum em tempos difíceis para tratar consigo mesmo e para com Deus, em momentos em que era cabível clamar a Deus de uma forma mais forte, mais contundente. Então eles se vestiam de saco e se prostravam, oravam, suplicavam e jejuavam diante do Senhor. Então, o primeiro livro que eu quero trazer para os irmãos, o primeiro exemplo vai estar em Esdras, capítulo 8, versículo do 21 ao 23, que vai dizer: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para todo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto já lhe havia dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Ao versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, assim, era preciso reerguer os templos em Jerusalém, e teria que se fazer uma longa viagem, onde eles estavam na Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes, até Jerusalém. E havia grande risco de assalto nesse caminho. Por isso, Esdras propôs que jejuasse para que o Senhor os guardasse e desse uma boa viagem, né? Então, o objetivo desse jejum era a proteção, e como a gente viu no versículo 23, o Senhor atendeu. Outro exemplo a gente vai ver em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6, que vai dizer: Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram:
pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Então, a arca do Senhor tinha sido devolvida ao povo de Israel após o episódio da imagem do deus Dagon ter se prostrado diante de Deus, né? Então, a gente vai ver lá em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 2 e 4, onde colocaram a arca do Senhor junto do deus Dagon, e no primeiro dia o deus Dagon, de madrugada, foi encontrado prostrado diante da arca. O povo foi, botou lá o deus de volta no lugar. No segundo dia, o deus Dagon estava caído novamente diante da arca, com a cabeça decepada e as mãos ficando só o tronco, né? Então, ali o povo entendeu que o Deus de Israel era mais forte do que o Deus de Dagon, e eles se proporam a devolver a arca do Senhor ao povo de Israel, né? Então a arca passou 7 meses na terra dos filisteus, né? Lá no versículo 6, capítulo 5, vai dizer que eles fizeram tumores e ratos de ouro, né? Fizeram uma imagem disso aí, uma escultura disso aí, porque onde a arca estava passando, Deus estava colocando sobre ele essa praga, tanto de tumores no povo, como pestes de ratos, né? Então, eles também fizeram isso na esperança de o Senhor entender que eles estavam arrependidos e que o Senhor realmente viesse a perdoá-los, né, e livrá-los dessa praga, né? Então, para devolver a arca do Senhor, junto da arca do Senhor fizeram essas imagens e para devolver ao povo. Então, lá no capítulo 7, versículo de 2 a 6, a gente leu o 6, né? Vai dizer assim, para que a gente venha entender melhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa e orai por vós ao Senhor. Aí chega o versículo 6 que a gente leu, vamos ler novamente. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa, né? Então aí a gente vê um jejum público, onde todo o povo se livrou daqueles falsos deuses e confessaram seus pecados e se entregaram por completo ao Senhor. Aí houve um avivamento no povo de Israel. Outro exemplo vai estar em Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 11. Eu convido que os irmãos leiam. Então, aqui chegou a notícia para Neemias, onde o que tinha acontecido com o povo com os judeus que tinham sido levados para o exílio acerca de Jerusalém, né? Então, quando chegou dizendo para a notícia para Neemias, onde os que estavam ali ainda em Jerusalém estavam em grande miséria e desprezo, e foram derrubados os muros e as portas queimadas, né? Então, quando Neemias ouviu isso, ele assentou-se e chorou e lamentou por alguns dias, e teve jejuando e orando perante Deus, né? Então ele vai, durante o capítulo, vai decorrendo e ele vai mostrando diante de Deus, entregando diante de Deus, fazendo um jejum e oração, dizendo que o povo realmente errou, reconhecendo o erro do povo, mas também pedindo a graça do Senhor sobre ele, que o Senhor viesse a resgatar o seu povo com o poder de sua mão, da sua poderosa mão. Então, Neemias realmente se quebranta e se coloca diante de Deus para isso, né? Então Deus faz aqui um jejum particular de intercessão pelo povo, né? E após isso Deus dá uma direção a ele, e Deus abre as portas e usa ele para restaurar os muros de Jerusalém, né?
Aí o capítulo 8 e 9 vai tratar da renovação da aliança e do arrependimento do povo. Aí no capítulo 9 de Neemias, versículo 1 vai dizer: no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Então o jejum serve para nos quebrantar, nos humilhar e nos levar ao arrependimento mediante a confissão do pecado. Outro exemplo a gente vai encontrar em Esté, né? Esté virou rainha, né? Mediante uma situação que tinha acontecido anteriormente, e Mordecai, seu tio, tinha falado com ela que, diante de uma situação que estava acontecendo, que era devido a uma trama de Amã, todo o povo de Israel seria destruído numa determinada data, e foi levado carta para todas as províncias, e onde chegava o povo de Israel chorava e jejuava e lamentava tudo que estava por vir. Né? Então a gente vê isso aí vai ser lá no capítulo 4, versículo 3, vai dizer: em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Né? Então o povo realmente chorando e temendo o que estava por vir. Então no capítulo 4, versículo 15 e 16, quando Esté vai convocar o povo para orar e jejuar, também ela e suas servas, para poder ir diante do rei e pedir realmente, interceder por seu povo e pedir para que o povo não seja exterminado como Naamã tinha proposto. Né? Então, no versículo 16 vai dizer: vai ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. Então assim, fazia 30 dias que o rei não não chamava Esté, e Esté não tinha esse contato com ele. Para poder falar a favor do povo, ela teria que ir ao pátio do rei. Porém, se chegasse lá e o rei não fosse favorável a ela, ele não estenderia o cetro e ela poderia vir a ser morta. Caso ele estendesse o cetro, ela seria ouvida. Né? Então, o povo jejuou e orou, e no capítulo 5 houve aqueles 3 banquetes e tudo. Enfim, quando chega no capítulo 5, versículo 2, vai dizer: quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, e estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão, e Esté se achegou e tocou a ponta do cetro. Então Deus ouviu a oração e deu tudo certo para com a rainha Esté. Então a rainha Esté fez os banquetes e tudo, e mostrou a situação que tinha acontecido, que tinha sido Naamã que tinha tramado tudo aquilo ali. E após esse episódio, Deus abençoou de tal forma que Mordecai veio a ocupar o lugar que era de Amã, e o povo pôde se defender. E depois, naquele dito dia, o povo se defendeu e houve grande alegria em relação ao povo aos judeus. E depois houve o dia de Purim, que era justamente em agradecimento a tudo isso aí. Então, aqui no livro de Esté, a gente vê que o povo recorreu ao jejum na aflição, né, pelo povo ao receber a notícia do mal que estava por vir. Se recorreu ao jejum a rainha Esté quanto à preparação para falar com o rei, e também se recorreu ao jejum todo o povo no dia de Purim para agradecer e comemorar a salvação dos judeus persas do plano de Amã, para exterminá-los, né, no antigo império aquemenida. Então, está aqui mais um exemplo. O outro exemplo a gente vai ver em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, que vai dizer: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Então, Josafá era rei de Judá, e foram perseguidos pelos moabitas e os amonitas, e que se levantaram um grande exército inimigo
para pelejar contra os israelitas. Então Josafá temeu, né, e convoca o povo a estar na casa do Senhor orando e jejuando. Então aqui a gente viu também um jejum em tempos de opressão e batalha. E o que aconteceu aqui? O povo se quebrantou diante do Senhor, diante de toda aquela situação, e Deus os atendeu. Então, lá no versículo 20, capítulo 22, vai dizer: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e os de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. O que aconteceu foi que, enquanto o povo jejuou e orou e começou a louvar o Senhor, os amonitas, né, e os de Moabe se juntaram contra o do monte Seir, destruíram eles, depois eles se autodestruíram. E quando chegou o povo, né, no versículo 24 vai dizer: tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Então Deus realmente desbaratou todos aqueles que vinham contra o povo de Judá, né? Aí em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 30, vai dizer: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados, né? Então aqui a gente vê um jejum em tempo de oração e batalha. Outro exemplo vai estar no livro de Jonas, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Também é uma história bem conhecida, onde Jonas foi para lá para pregar contra aquela cidade, e o que aconteceu foi que os ninivitas creram em Deus após aquilo ali e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, né? A notícia chegou até o rei de Nínive, e esse levantou-se de seu trono, tirou de si suas vestes reais e também cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Então se fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha provesse de coisa alguma, né? Nem levasse ao pasto, nem bebesse água. Então o povo, foi um jejum completo, e o povo realmente se converteu ao Senhor, e Deus atendeu aquele povo, e Deus acabou não destruindo aquela cidade, por quanto o povo creu no Senhor e se arrependeu e se humilhou diante de Deus, né? No final vai dizer que Deus se arrependeu do mal que tinha dito e que lhe faria e não fez. Mas aí Deus não se arrepende. O que acontece é que Deus é fiel à sua própria palavra. 2 Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E foi isso que Deus fez àquele povo de Nínive, que clamou pelo seu nome, se humilhou, orou e buscou e se converteu dos seus maus caminhos. Então, não é que Deus se arrependeu, mas Deus é fiel à sua própria palavra. Amém? Então, irmãos, assim a gente vê o quanto é importante o jejum, desde que seja de uma forma de coração, uma forma de entrega por completo, né, buscando agradar a Deus em todos os sentidos. Os dois próximos textos vai nos mostrar que não adianta jejuarmos se não nos convertermos e nos afastarmos do mal, né? Então, o primeiro texto vai estar em Isaías 58, versos do 3 até o 10. Então o povo vai questionar a Deus sobre eles estarem jejuando e orando. Vai começar assim: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o leva em conta? Aí Deus responde no mesmo versículo: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, aqueles que tinham a condição de poder tirar um dia para jejuar e orar, assim o faziam. Porém, no seu dia a dia, estavam oprimindo as pessoas, estavam fazendo
todo tipo de mal. Então, isso aí Deus não aceita nem naquele tempo, nem no tempo de hoje, né? Eles jejuavam para contendas, para rinchas, né? E ainda humilhava o povo e exigia que o povo fizesse coisas além, cargas muito altas, né? Então, é nesse sentido que vai tratar Isaías 58. Eu não vou me deter muito no texto, isso aqui é apenas a essência. Eu convido que os irmãos realmente leiam Isaías capítulo 58. E o outro texto vai estar em Zacarias capítulo 7, versículo 1 ao 14. Espero também convido os irmãos a lerem, né, que vai também falar nesse mesmo sentido, que o povo, né, lá no versículo 5 vai dizer: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, com jejuastes e planteastes no quinto e no sétimo mês durante esses 70 anos. Acaso foi para mim que jejuaste, com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não foi para vós mesmo que comeis e bebeis? Né? Aí lá no 9 vai dizer: assim fala o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente, cada um em seu coração, o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvistes. Então, no versículo 3 vai dizer: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 14 vai dizer: espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque a terra desejável fizeram uma desolação. Então, mediante a desobediência, não adianta jejuar nem orar, porque não vai chegar aos ouvidos de Deus. Nós temos realmente que nos converter dos nossos maus caminhos, procurar andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as Escrituras, né? E não a nossa própria vontade. Muitas vezes a gente somos tentados a fazer as coisas que nós julgamos bom, mas a palavra do Senhor nos orienta sobre o que é a vontade de Deus e o que Deus julga ser bom e não. Então, quando a gente faz a vontade do Senhor, o Senhor nos escuta. Aí realmente vale a pena o jejum para que nós venhamos a ter mais intimidade, mais comunhão com Deus. Né? Então, esses são os textos do Velho Testamento, e no Novo Testamento a gente vai ter justamente Mateus 6, do 16 ao 18, foi o que é o nosso texto de estudo hoje, que vai falar justamente da questão de não ser como os hipócritas, para serem vistos pelos homens e contemplados pelos homens, e que a gente nos convida para que a gente venha realmente a buscar o Senhor em secreto, e o Senhor que está em secreto nos atenderá. Né? Outro texto vai estar em Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 35, que diz: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, o Senhor Jesus mostra que enquanto os discípulos estavam com ele, não haveria realmente necessidade de jejuar. Após a ida do Senhor, a ascensão do Senhor ao céu, aí sim eles deviam jejuar, como se estende até os dias de hoje, onde devemos realmente jejuar e buscar ao Senhor. Então, esses são alguns textos, irmão, só para a gente entenda que como é essa questão, como se dá a questão do jejum, né? E que a gente possa aplicar isso em nossas vidas. Então, na segunda confissão evéltica diz: o jejum é a abstinência e a moderação dos piedosos e a vigilância e a disciplina de nossa carne, empregadas em favor de algumas necessidades presentes, por meio das quais nos humilhamos diante de Deus e privamos a carne das coisas que ela precisa,
a fim de tornar-se mais disposta a obedecer e obedeça com maior facilidade ao Espírito, né? Então, que a gente venha fazer essa consideração também sobre o jejum, né? Que por essa razão, aquele que não prestam atenção a essas coisas não jejuam de fato, né? Eles pensam que se enchem o estômago apenas uma vez por dia, estão jejuando. E quando por um período de tempo se abstêm de certos tipos de alimento, pensam que dessa forma agradam a Deus e obtêm mérito junto a Ele. Então, o jejum é um auxílio para a oração dos santos e para todas as virtudes. Mas o jejum em que os judeus se abstiam de alimentos, mas não abandonavam a perversidade, não agradava a Deus em nada, como podemos ver nos livros dos profetas. Então, como definir o jejum? Assim, de uma forma bem simples, jejum é negar algo ao corpo com o objetivo de servir ao espírito. E qual empecilho existe em relação à prática do jejum? Empecilho não tem. O principal culpado é que é a nossa própria insensibilidade espiritual, né? O outro culpado é a nossa vida excessivamente programada e atarefada, né? Infelizmente estamos atarefados demais para orar e jejuar, né? E também desconhecemos que um dos meios bíblicos comuns de buscar a bênção do Senhor é o jejum público comunitário e as orações de arrependimento e ações de graça, né? Então, são coisas que temos que realmente observar. Então, a gente pode ver assim em relação a uma atitude para um verdadeiro jejum é que todo jejum deve proceder de um espírito livre e voluntário e verdadeiramente humilhado. E não deve provir de um desejo de aplauso e de ser visto pelos homens, muito menos com o fim de justificar-se por meio dele, mas que todos jejuem com a finalidade de despojar a carne daquilo que lhe agrada, a fim de servir a Deus com mais zelo. Então, o jejum não é imposição de Deus ou da igreja, mas é trabalho livre e voluntário do cristão, para que esse sirva a Deus com maior zelo. O reverendo Weiss descreve o jejum como evitar alimentos, bebidas e qualquer outro tipo de comida ou prazer corporal durante o tempo estipulado para jejuar, né? Então a gente até vê na palavra do Senhor também a questão que o marido e a mulher podem se afastar um do outro por um tempo, não ter relação por um tempo, para oração e dedicar-se realmente à oração, a buscar o Senhor, mas que depois se volte para não dar ocasião à carne, né? Então também esse tempo não é para ser um tempo longo. Então, irmãos, quando nos dispomos a jejuar, não devemos estar desviando nossa atenção com serviços domésticos e outros afazeres, né? Tendo nossas mentes ocupadas em outras coisas, mas dedicar o tempo à meditação da palavra, à oração, na intenção de se entregar ao Espírito Santo. Então, nossa luz está se apagando, a nossa salinidade está perdendo sabor. Busquemos o Senhor por meio do jejum e da oração, em casa e também na igreja. Meus irmãos, que Deus os abençoe grandemente. Espero que Deus tenha falado aos seus corações e que a gente possa fazer um verdadeiro jejum em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês.